Saudações, nobre ouvinte. São exatamente 8h37, horário de Brasília. Hoje é dia 15 de maio de 2020 e damos início à 7ª edição do Legiocast, o podcast semanal da Legião da Santa Cruz, o primeiro programa nobriamente católico e nacionalista da internet, comprometido única e exclusivamente com a nação e com o catolicismo. Eu sou Eric Rossato e hoje estou na companhia de Carlos Lombizani. Boa noite, Eric. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Guilherme Costa. Boa noite, salve Maria. E o professor Rafael Queiroz. Boa noite, viva Cristo Rei, salve Maria a todos. E eles estão aqui reunidos para discutirem nosso tema, o novo conservadorismo no Brasil e o seu caráter revolucionário. Bem, o primeiro passo em direção para uma ação condizente para livrar o Brasil do risco que está correndo com a série de desgovernos nesses últimos 30 anos é a gente entender o que se passa. Não tem a mínima chance de abrir uma via legítima de resistência católica e nacionalista ao governo Bolsonaro, independente dos partidos e ideólogos da praça, sem a compreensão da lógica que caracteriza e do perigo que nos ameaça agora. Pois então, para iniciar esta conversa, eu vou passar a palavra para o Rafael Queiroz. Professor, o governo Bolsonaro é composto por diversas alas. Tem gente que divide ela em duas, outros em três. Na sua visão, quais são os grupos que compõem o governo atual e qual o papel desempenhado por esses grupos? E, além disso, qual a real dinâmica dessas alas para galgar uma hegemonia no governo? Bem, Eric, eu costumo definir esse governo Bolsonaro, dividir, melhor dizendo, em 5 alas. Né? A ala militar, a ala protestante, pentecostal, a ala lavajatista, a ala olavista e a ala liberal. Lembrando que eu estou fazendo uma descrição aqui de como começou o governo Bolsonaro, né? Com esse compósito de 5 alas. Hoje, evidentemente, essa ala lavajatista ela é cada vez menos presente, se é que está presente ainda algum elemento dessa ala nesse governo. Isso, desde o ano passado, ficou notório com a saída do Bolsonaro do PSL para comprar um outro governo. Né? Então, hoje, nós teríamos 4 alas. Né? Ela começa com 5, militares, protestantes, pentecostais, lavajatistas, olavistas e liberais. Hoje nós temos militares, protestantes, pentecostais, olavistas e liberais. Perfeito? No início do governo Bolsonaro, o que a gente percebeu ali nos primeiros meses foi a ala militar tomando a dianteira. Né? Até cheguei a imaginar, alguns amigos também, que essa ala militar ia conseguir anular o papel aí dos liberais, no caso Paulo Guedes, o pessoal que está no BNDES, Secretaria de Desinvestimento, Desestatização, que é uma coisa absurda. Primeira vez que a gente vê um governo com secretaria de desestatização, uma secretaria anti-Estado, né? Secretaria de Estado para diminuir o Estado. Absurdo. Enfim, mas com o passar do tempo, a ala olavista foi tomando corpo, né? Ela foi conseguindo ganhar espaço, né? Ela foi conseguindo tirar, por exemplo, alguns generais que eram mais resistentes à ideologização do governo, quais sejam o Santos Cruz, o Juarez Cunha, o Franklin Berg Ribeiro, e essa ala se tornou e vem se tornando a ala hegemônica do governo. Né? Por quê? Porque é a única ala que tem um intelectual, né? Que é o senhor Olavo de Carvalho. Ou seja, um intelectual com um papel que eu definiria como sendo um papel de construir um movimento jacobino de direita, né? Um movimento revolucionário, daí o nome do nosso podcast, né? Conservadorismo revolucionário. E por que eu chamo esse movimento de revolucionário? Por N razões. Né? Em primeiro lugar, pelo seguinte, quando a gente fala de conservadorismo, dá a impressão, né, dentro daquela cosmovisão que o Olavo de Carvalho ajudou a criar no Brasil, que todo conservador ele é anti-revolucionário. Não, isso é falso. Revolução significa muitas coisas. Uma delas, a destruição, por exemplo, de uma estrutura política, de uma estrutura social, de uma estrutura cultural. Não é simplesmente comunismo, né? Como o Olavo fez alguns acostumarem-se com esta definição. Não é simplesmente isso. Né? Nem é simplesmente a concentração de poder na mão de uma elite
aumento do poder. Você pode ter aumento do poder na mão de uma elite política e não necessariamente revolução. Revolução significa uma nova estrutura política, social, cultural ou econômica sendo colocada no lugar das antigas estruturas que estavam de pé antes. Né? Então, quando a gente fala de conservadorismo, desse conservadorismo que aí está, a gente está falando, na verdade, de uma heresia, desde o ponto de vista católico. Né? Por quê? Em primeiro lugar, esse conservadorismo ele não é brasileiro, ele não é um conservadorismo da cultura brasileira, ele é um conservadorismo anglo-saxão, é um conservadorismo que vem de fora. Né? Esse conservadorismo ele tem por objetivo conservar as liberdades criadas pelo 1776, né, pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Americana. Quais sejam? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, etc, etc. Essa direita bolsonarista e Olavete vai se tornando cada vez mais síntese. Né? O bolsonarismo e o olavetismo vão se tornando cada vez mais uma coisa só, né? Uma síntese cada vez mais profunda entre as duas coisas, né? Porque essa é a ala, né, de militantes ideológicos do governo. Assim, então, esse conservadorismo, né, ele pretende o quê? Ele pretende lutar contra o PT, que ele identifica como o grande inimigo, né? Então é o antipetismo, que vem também no bojo de tudo isso. E o que é o petismo? O petismo para esse pessoal é nada mais, nada menos do que uma face do Foro de São Paulo. E o que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma estrutura que ameaça o Ocidente. E o que é o Ocidente? O Ocidente é os Estados Unidos, são as liberdades americanas, né? São as instituições americanistas, é o American Way of Life, ou seja, a liberdade individual, é o capitalismo, etc. Então, basicamente, esse conservadorismo desse pessoal é um conservadorismo anglo-saxão. Eles veem o Brasil como um país que ainda não adentrou nesse processo de modernização, tal qual aconteceu nos Estados Unidos, nesse processo de liberalismo, nesse processo de liberdade do indivíduo, etc. Então o Brasil precisa avançar para isso. Né? E para fazer o Brasil avançar nesse sentido, para eles ser um avanço, nós temos que mudar o caráter do povo brasileiro, nós temos que mudar o Brasil. Então esse conservadorismo ele tem um caráter de ser destrutivo, ou seja, o Brasil é um país que tem Estado demais, né? A história do Brasil foi marcada pelo papel do Estado no desenvolvimento. Não, nós não temos mais que ter papel do Estado, agora é o papel da iniciativa privada, única e exclusivamente. Né? É o laissez-faire. Né? Enfim, então esse movimento ele vem ganhando força no governo. A ala liberal ela se sintetiza com essa ala Olavete, porque no fundo os Olavetes eles são liberais na economia, né? Liberais também em certos aspectos no que tange a questão civil, né? Tanto que se vê agora uma grande crítica desse pessoal às medidas de endurecimento dos governadores, porque, olha, isso diminui a dinâmica de ir e vir, da liberdade civil, etc. Né? E isso é um reflexo também do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Está tendo muita manifestação lá em vários estados contra o isolamento, contra o fechamento, por conta do coronavírus. Enfim, então é uma direita que foi criada à imagem e semelhança do Tea Party americano, né? Que é um setor aí da direita americana, né? Ligado a setores republicanos. Portanto, é uma direita que vê o brasileiro como um sujeito a ser modificado. Ou seja, eles querem criar um novo brasileiro, um novo homem. Né? Isso é característico das revoluções. Né? Então, é um conservadorismo que não tem nada a ver com a nossa história, não tem nada a ver com a nossa cultura, com a nossa tradição, é algo artificial e que só pode se instalar aqui destruindo, né, o que aí está. E esse movimento todo é revolucionário porque o que o Olavo de Carvalho quer, ele que hoje é o grande ideólogo desse governo, derrubar, né, o status quo, né, fazendo com que o país chegue a aquilo que ele chama de Revolução Brasileira, que a gente vai falar mais à frente. Né? Então, para resumir, é basicamente isso. Muito bem, então, exposto aí esse conservadorismo que não quer conservar nada do Brasil, é simplesmente um mal externo que vem para cá, trazido pela essa direita que se formou. E agora passo a palavra para o caro Guilherme, e tendo por base isso aí, o que foi dito pelo professor Queiroz, relembrando o ator distoante desse cenário todo, que é o Olavo de Carvalho. Esse ideólogo, durante boa parte do seu trabalho na internet, criticou o gramscismo da esquerda e a inépcia da direita de combater ele. Ou seja, de vencer o mesmo ou compreender a tal da guerra cultural.
que ele diz que praticamente é só ele entende. Pois bem, nas últimas semanas, o Olavo tem falado sobre a possibilidade de uma possível, e nas palavras dele, até necessidade brasileira, apesar de sempre ter criticado a mentalidade revolucionária, como um aspecto ontologicamente contrário à sua filosofia. Como que a gente pode explicar, portanto, essa mudança de paradigma para o Olavo de Carvalho, Guilherme? Bom, primeiramente entendendo que o Olavo é um canalha, é um mau, é um demônio, é um homem deletério e que deve ser sumamente combatido. Tudo, absolutamente tudo que o Olavo tem postulado nos últimos anos, desde que ele foi alçado a alguma relevância, é lixo, é podre, né? E é curioso o Olavo criticar e falar a respeito do gramscianismo, uma vez que a sua praxis é essencialmente gramsciana, né? O Olavo, enquanto homem, é um megalomaníaco que vê no Bolsonaro não um fim, mas um meio para ele mesmo, para o próprio Olavo. Ou seja, ele é um sujeito completamente porco e não faz de rogado em destruir, em desestabilizar nem mesmo aqueles que ele apoiou no passado, né? Então, dito isso, esses elogios iniciais ao Olavo, porque ainda é pouco, o Olavo ele tem, recentemente, ele tem colocado como uma alternativa para a solução dos problemas brasileiros a solução ucraniana, né? E onde essa solução ucraniana seria pavimentada pela Revolução Popular, ou seja, o povo destruindo todo o status, o aparato estatal que está para construir e erigir um novo modelo, mas ele não diz qual modelo, né? E é curioso ouvir isso da boca de Olavo, né, defendendo a Revolução Popular, um homem que se diz tão contrário, tão avesso ao comunismo e às práticas, né, de revolução socialistas e esquerdistas. E mais curioso ainda é que há uma semelhança enorme, né? Eu digo, talvez até a essência seja a mesma do que o Olavo fala, né, em termos de prática, do que o Sérgio Buarque de Holanda falava, né, no livro Raízes do Brasil. Até o nosso amigo e companheiro Rafael Queiroz gravou um ótimo vídeo a respeito desse tema no canal Via Romana. Recomendo a todos depois que busquem por esse vídeo. E nesse livro Raízes do Brasil, ele coloca que um dos problemas do Brasil se deve ao fato de termos uma origem, uma história ibérica, portuguesa, católica, e que isso ocasionou numa série se desdobrou em eventos em que o aparato, a estrutura política do Brasil é dominada por colonialismo e análogos e afins, e que isso é algo terrível e que, para derrubar essa estrutura maligna, seria preciso então uma revolução, né, de cunho, de caráter popular, algo muito semelhante, muito próximo, talvez até ontologicamente semelhante ao que houve na Revolução Francesa, né? Então, no fim do dia, o que o Olavo defende, em termos de ação prática, é aquilo que um dos principais ideólogos do PT também defendia. Caros ouvintes, eu pergunto, que diabo de conservadorismo é esse? Isso é uma pataquada, é uma mentira. Ademais, o dito conservadorismo que o Olavo defende não tem absolutamente nada a ver com a nossa história. É um conservadorismo de origem anglo-saxã, né, que simplesmente não encontra eco na nossa cultura, não é orgânico ao povo brasileiro, não tem nada a ver. Ou seja, é a implementação de um item alienígena, de uma cultura externa, que não tem a menor semelhança com a nossa história, a nossa tradição. Se isso não é revolução, se isso não é algo revolucionário, eu não sei o que é. Então é urgente que a nova direita acorde e veja o tamanho do absurdo das atitudes malignas que o Olavo vem colocando em prática, uma atrás da outra. Eu, pessoalmente, falando, tinha alguma esperança que os militares exercessem um mecanismo de controle contra as ideias do Olavo,
especialmente depois que eles frustraram os planos de moverem a embaixada para Jerusalém ou da instalação de uma base americana aqui em terras brasileiras, o que causou uma fúria enorme, né, no Olavo. Mas depois isso foi se diluindo e eles foram perdendo espaço para a ala Olavete, né, que é uma ala maluca, né, de os escritos do Ernesto Araújo, coisa absolutamente sem pé nem cabeça, terrível. O Felipe Martins, o Weintraub são 3 loucados que estão no governo, né? Então, em suma, o dito governo conservador é mais do mesmo, né? Esse conservadorismo é um outro estado da revolução, mas continua sendo revolução. Pois bem, pergunto agora ao querido Carlos, a ascensão do Olavo de Carvalho, como o Guilherme explicou bem já o papel dele, o professor Rafael também, ela é inegável, né? De analista de YouTube, ele virou guru presidencial e toda essa trajetória recente do Olavo está ligada no conservadorismo que ele ajudou a importar aqui para o Brasil, né? Dessa direita estadunidense. E qual o papel do Olavo de Carvalho na americanização da direita brasileira e como que isso se conecta aos interesses dos Estados Unidos no Brasil? Pois bem, Eric, o professor Queiroz e o Guilherme já deram a dica. É uma revolução, tá certo? Uma revolução contra quê? O Guilherme disse muito bem, contra o catolicismo, tá certo? O Brasil é o país, ou pelo menos era, o país mais católico do mundo, o maior país católico do mundo. Essa ala do conservadorismo começou com intelectuais trotskistas, tá certo? Ou seja, eles eram comunistas, tá certo? Mas da ala trotskista, ou seja, eles eram anti-stalinistas, que da noite para o dia mudaram de posição e se tornaram conservadores, tá certo? Eles foram os pais daquilo que da década de 80 para frente começou a se popularizar com o nome de neoconservadorismo. O principal deles foi Irving Kristol, mas teve muitos outros, como Leo Strauss. E o que eles tinham em comum, eles pertenciam a essa ala trotskista e também eles seguiam o judaísmo religiosamente. Então, isso influenciou muito fortemente esse movimento. De modo que um exemplo do neoconservadorismo, de uma posição neoconservadora, é o ódio à União Soviética, tá certo? Mas por que esse ódio à União Soviética? Por ela ser comunista? Não, por ela ser stalinista, tá certo? Ou seja, oposta ao Trotsky, e por eles, entre outras coisas, proibirem a imigração dos judeus pela lei de retorno a Israel. Outra que vai já no gancho dessa é o sionismo, tá certo? Algo que também, por essa influência judaica, tem grande presença nesse movimento revolucionário, é o conceito de Tikkun Olam, que é algo quase que messiânico, que é por natureza revolucionário, tá certo? É algo que talvez os mais jovens hoje em dia experimentem no dia a dia, aprendam isso na escola sem saber, através dos quando seus professores falam de nós precisamos melhorar o mundo. O conceito é o mesmo, tá certo? Qual que é a diferença disso para o conceito evangélico, no sentido do que vem do evangelho e não do protestantismo evangélico, né? O conceito do evangelho é qual? Não vos contenteis com o mundo, mas transformai-vos, tá certo? Não transformai o mundo, mas transformai-vos, a si próprios, tá certo? Ou a vós próprios, melhor dizendo. Então, o Brasil, evidentemente, que tornar-se-ia alvo desse movimento, porque se ele é um movimento que visa uma revolução contra essa ordem
do mundo, né? É claro que o maior representante dessa ordem vai se tornar alvo. O Olavo de Carvalho, ele diversas vezes, através dos seus podcasts que se chamavam True Outspeak, elogiou as ideias do iluminismo e da Revolução Francesa, ainda que não diretamente, essas ideias que são anticatólicas, ainda que não diretamente, mas através do seu do seu elogio à Revolução Americana, tá certo? A qual, segundo o próprio Olavo de Carvalho, ela não foi uma verdadeira revolução, porque ela descentralizou o poder, né, que saíram do rei e foram para os estados americanos. Aqui nos Estados Unidos, né, eu moro nos Estados Unidos, a CIA, né, recentemente o presidente Trump tem levado muito a sério essa luta contra aquilo que eles estão chamando aqui de Deep State, né, o Estado Profundo, né. A CIA, desde muitas décadas, tem um orçamento absolutamente astronômico, tá certo? E ela tem sido responsável pela continuação dessa revolução no mundo. Através das interferências, a política externa americana, tá claro? Inclusive na América Latina. George Bush pai, que foi presidente americano, mas não sem antes ter sido vice-presidente sob Reagan, e antes disso, embaixador à China, ele foi nada mais nada menos do que diretor da CIA, tá certo? Então se vê aqui uma conspiração americana para a formação de uma certa ordem do mundo. Por que a China? Ora, para antagonizar a União Soviética, tá certo? Voltamos àquilo que eu falei no começo, uma antagonização da União Soviética. A China foi então erguida, os Estados Unidos até a década de 70 tinham relações com a China, a República Popular, a República da China, né? Não popular, República da China, que é Taiwan, né? E graças a George Bush, eles fecharam um acordo com a China, que até então era chamada de China Vermelha, que hoje nós só chamamos de China, né? E a República Popular da China se tornou o país que os Estados Unidos reconhecem como China, né? Em detrimento de Taiwan. Hoje, essa mesma ordem se percebe quando o Bolsonaro vai à China e ele diz que ele está num país capitalista. Ou seja, tudo é comunismo, exceto a China comunista. Tá certo? O que mais? O financiamento das igrejas evangélicas no Brasil para enfraquecer a Igreja Católica. As fundações, tá certo? Como a Fundação Ford, a Fundação MacArthur, e a Rockefeller financiando os pastores evangélicos, tá certo? Algo que também é muito característico das falas do Olavo de Carvalho, um amor irrestrito, né, à democracia, em particular a democracia capitalista. Isso se vê também nos livros de Michael Novak, que foi um dos responsáveis por infiltrar essa ideologia no catolicismo aqui nos Estados Unidos. Não o único, teve também William Buckley Jr. No Brasil, talvez poder-se-ia chamar alguns representantes disso, como o padre Paulo Ricardo, ou até o Evandro Sinotti, tá certo? Porque qual que é a crítica que eles fazem ao comunismo? É uma crítica muito fraca, é uma crítica liberal. Tá certo? Qual que se tornou o livro de cabeceira anticomunista no Brasil? O livro do Evandro Sinotti, o livro Não Senhor Comuna. Qual que é a crítica? A crítica liberal, né? O comunismo não funciona, né? Porque o comunismo matou um monte de gente de fome, né? Mas, espera lá, quer dizer que as mortes pela fome não foram genocídio? Foi por acidente, foi sem querer querendo, faltou comida porque a administração não era boa, então, ou seja, é uma crítica fraca, né? Aqui nos Estados Unidos teve também o padre Robert Sirico, que era um homossexual, depois se tornou padre, tá certo? Ou seja, nunca poderia ter se tornado padre, e fundou o Acton Institute,
O Acton Institute promove o liberalismo, tá certo? E recentemente, vejam só que curioso, eles promoveram em Portugal o Fórum Internacional dos Bispos. 110 bispos do mundo inteiro se reuniram em Sintra, tá, em Portugal, para serem doutrinados com o liberalismo. Ou seja, mais uma vez, aqui, uma certa agenda política que está sendo empurrada goela abaixo da igreja. Outra coisa, o ódio à Rússia. Isso daí é muito característico das falas do Olavo. E durante as eleições de 2012 aqui nos Estados Unidos, quando o Obama foi reeleito, veja só que curioso, o Olavo de Carvalho rotulou o candidato Ron Paul como um agente russo. Tá certo? Por quê? Porque o Ron Paul era um agente russo? Não tem nada a ver com isso. É porque essa frase é quase que um bicho-papão, né? Nossa, era um agente russo. E o Ron Paul não tinha nada disso, ele só queria tirar o envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso nos leva também a outro ponto-chave dessa questão. Nós já falamos do sionismo, mas isso se manifesta como um intervencionismo americano no Oriente Médio, tá certo? E aí se espelha na política externa do Brasil. Mais recentemente nós vimos isso com o ataque que aconteceu no início do ano no Irã e o posicionamento que o Brasil teve, né? O Guilherme já comentou a respeito das posições do nosso atual chanceler, e o posicionamento do Brasil foi completamente subserviente, tá certo? Talvez o principal exemplo disso foi a guerra do Iraque, né? E alguns dirão, nossa, mas você está acusando o Olavo de Carvalho de ser neoconservador, mas ele não se encaixa muito bem no neoconservadorismo. Pois bem, vamos comparar então a entrevista que o Olavo deu em 2004 à Rede Vida com o que ele falou no True Outspeak em 2007, porque provavelmente é nisso que eles se basearam para dizer que o Olavo de Carvalho não é neoconservador. Em 2007, no True Outspeak, o Olavo de Carvalho se declarou contrário, né, à guerra contra o Iraque. Isso aconteceu porque ele recebeu um telefonema lá de um sujeito que citou Justin Raimundo. E o que Justin Raimundo falava naquele texto era justamente contra o neoconservadorismo de origem trotskista. O que o Olavo, inclusive, reconheceu. Tá certo? Quem duvidar de mim, procure. Esse é o True Outspeak no YouTube. Tá aí para qualquer um encontrar. O Olavo de Carvalho se adapta à opinião pública, porque a essa altura a opinião pública já era completamente contrária à guerra no Iraque, porque já tinham visto que não passava de uma farsa, uma grande fraude. Ele paga de antiglobalista. Mas, no fundo, não ataca a guerra em si. E sim diz que o verdadeiro erro foi não ter, o presidente George Bush não ter atacado os inimigos internos primeiro. O presidente George Bush é esse, que filho do primeiro George Bush que eu citei. Mas não ataca a guerra em si. Já na entrevista que ele deu em 2004, ele foi completamente a favor, na entrevista à Rede Vida. Inclusive se manifestou contra Bashar al-Assad, isso em 2004, hein? A guerra da Síria é um evento recente. E contra Saddam Hussein, defendeu a invasão do Iraque e se opôs àqueles que criticavam a guerra do ponto de vista deontológico, ou seja, ele deu uma opinião utilitária. Falou, não, a guerra foi boa porque pode não ter sido os melhores feita pelos melhores motivos, mas no final das contas foi benéfica, né? Então, eu vou fechar minha linha de pensamento aqui para que o Guilherme e o Queiroz possam prosseguir, é claro, porque evidentemente tem muito para se falar disso, mas eu espero que o que eu estou falando aqui demonstre o paralelo, tá certo, que há entre aquilo que
aconteceu nos Estados Unidos, porque foi a mesma coisa. Na década de 70, você teve pastores evangélicos como Pat Robertson, Jerry Falwell, Jim Baker. Jim Baker, ele foi depois condenado por estelionato. Jerry Falwell recebeu um avião de presente do primeiro-ministro israelense para poder viajar pelo país promovendo o sionismo. E esses caras estavam fazendo o quê? Na década de 70 e 80, promovendo o neoconservadorismo, o sionismo cristão e grandes responsáveis pela eleição de Reagan. E no Brasil, o que aconteceu? As fundações investiram pesado nas igrejas evangélicas, essas igrejas evangélicas doutrinaram a população nessas ideias, e o que aconteceu levou à eleição de Bolsonaro. Então, se vê um paralelo claro entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. Muito bem, Carlos. É sempre importante ressaltar tudo isso que o senhor falou do papel do sionismo e dos conluios dos judeus juntos com os Estados Unidos para derrubar a Igreja Católica, ainda que não consigam, e, consequentemente, tentar afundar nosso Brasil. E retorno agora com a palavra ao professor Rafael Queiroz. E o senhor já falou sobre as 4 alas, originalmente 5, que compõem o governo Bolsonaro, né, que aparentavam, num primeiro momento, serem tangentes, como os lavajatistas e os olavistas. E agora, a saída de Sérgio Moro tenha talvez criado a maior racha no governo e expôs as diferenças entre esses dois grupos, os lavajatistas e os olavistas. Porém, apesar das diferenças entre essas alas, num contexto geral, qual é a abrangência das suas ações conjuntas? Bem, Eric, eu vou responder a sua pergunta e vou pedir também permissão. É que no final eu posso fazer um comentário frente a essa fala do Lombzani. Muita coisa interessante a acrescentar. Bom, vamos lá. Bom, inicialmente, essas alas elas se sintetizaram porque elas nasceram de um mesmo fenômeno chamado antipetismo. O antipetismo abrangeu muita coisa, inclusive esse anticomunismo Olavete é também completamente translocado, porque comunismo, como disse o Lombzani muito bem, né, é o que eles dizem que é comunismo, quer dizer, já a China hoje está dentro de um esquema, de uma estrutura de interesse americano, né, diz bem o historiador Ferguson, né, a chimérica, né, a China é quem capitaneia o consumo, quem financia o consumo americano, então cabe falar de China em termos muito negativos. Aí, quando se fala de China, é China capitalista, né? Não China socialista, enfim. Então, essas duas alas, elas realmente se sintetizavam. Eles acabaram se dividindo porque, primeiramente, ano passado, o Olavo de Carvalho insistiu muito em que não se levasse adiante a lava-toga, que era uma ideia do PSL, né? Uma lava-jato do judiciário. E o pessoal mais ligado ao Bolsonaro não queria isso porque temia que isso pudesse atingir o acordão entre ele e Toffoli do que tange a Flávio Bolsonaro, né? Todo mundo já sabe disso. Enfim, o Olavo insistiu com muita ênfase em que essa briga, essa ala, né, anticorrupção, ala lava-jatista, fosse adiante, né, nessa iniciativa de lava-toga, insistiu no seguinte: olha, o combate à corrupção tem que ser apenas o combate à corrupção do PT. Então, é um combate à corrupção não com base no império da lei, do rule of law. Rule of law é um princípio do americanismo, o império da lei, né, a virtude republicana e etc. Assim como também, né, esse anticomunismo que o Olavo encarna, o anticomunismo ocidentalista, americano, liberal, capitalista, também é um elemento desse americanismo. Então, o que a gente vai ter agora é uma divisão, pela saída do Moro, né, em duas novas sínteses, né,
de um lado, essa direita bolsonarista, cada vez mais sob a batuta do Olavo de Carvalho, né, que vai defender o chefe, né, o Bolsonaro, a qualquer preço. E do outro lado, um pessoal que vai se tornar o ala purista, a ala do Moro. Ou seja, olha, nós aqui realmente encarnamos, de fato, aquele ideário inicial de moralidade administrativa, de combate à corrupção, de império da lei, de governo técnico, que o próprio Bolsonaro incorporou para ser eleito em 2018. E agora, por conta de uma série de questões aí relacionadas a filhotismo político, interesses pessoais dele próprio, ele vai se alinhando ao centrão e vai, consequentemente, vai dar gás ao pessoal do Moro, certamente já está pronto aí para alavancá-lo como candidato para 2022, para dizer o seguinte: olha, o cara veio em 2018 com um discurso, não cumpriu esse discurso, nós é que vamos levar adiante isso tudo. Bom, no texto que eu escrevi recentemente sobre a Revolução Brasileira, que até o Guilherme citou, mas anteriormente, o que eu digo é o seguinte: a concepção do PT, a concepção do Bolsonaro, a concepção do Moro é a mesma, sob certo aspecto. Ou seja, qual? O Brasil é um país que ainda não entrou suficientemente na era ocidental, democrática, é um país que ainda é pré-moderno, um país que tem uma Constituição com base em princípios modernizadores, como a de 88, ou seja, liberdade, igualdade, que não consegue colocar isso em prática. Por quê? Porque existe uma velha política, um coronelismo, uma oligarquia, né? Esse pessoal tem que ser ripado e sim, a gente vai criar um novo momento na história do Brasil. O que basicamente o PT defendia? Ali em 2010 eles tentaram fazer uma reforma política, passar uma espécie de república sindical dentro do país, não funcionou, não foi à frente, acabaram saindo lá com a Dilma, em 2016. Mas o Bolsonaro incorporou essa ideia de varrer o Brasil da velha política e criar um novo momento histórico do país. Ou seja, um novo momento histórico, não baseado, evidentemente, naquele socialismo bolivariano que o PT encarnava, de certo modo, mas sim no liberalismo americano, né, no individualismo estadunidense, no modelo que também é estranho ao Brasil. O Moro vem com a mesma ideia, que repaginada, com a ideia de rule of law, ou seja, a elite que vai guiar o Brasil para essa revolução não é a elite intelectual do Olavo de Carvalho, mas sim são os juízes, os judiciários, são os togados, esclarecidos, e com uma linha de pensamento que lembra, né, bastante o modelo, né, tradicional lá de Constituição americana, tá, onde você poderá até ter um momento aí, não sei, eu vejo que isso pode acontecer, defesa de uma nova Constituição, ou seja, olha, a Constituição de 88, ótimo, ela abriu o caminho, mas a gente precisa de uma coisa mais enxuta, que aliás já vem sendo falada nos meios monarquistas, nos meios maçônicos. O próprio Luiz Felipe de Orleans Bragança chegou a falar de uma necessidade de uma nova Constituição, o Mourão falou da necessidade de uma nova Constituição, porque, no fundo, eles dois querem uma Constituição mais liberal, eles acham essa Constituição muito social-democrata, de fato é, né? O PT quer uma Constituição mais bolivariana, que maior dos poderes ao partido, né? Então também querem deixar de lado a Constituição de 88, o Haddad também chegou a falar disso. Eu não duvido nada que o Moro venha, em algum momento, tratar desse assunto, porque certamente ele, como foi formado na escola de pensamento americana, ele pensa a Constituição em termos de algo bem enxuto, é o modelo que você tem nos Estados Unidos, onde o judiciário vai preencher as lacunas dessa Constituição com decisões jurisprudenciais, que é mais ou menos a visão dele. A visão dele é ativismo judicial para preencher lacuna de Constituição, e aí o que a gente está vendo aí no STF, por exemplo, há anos, é mais ou menos o que o Moro sempre defendeu, que defende, continua a fazer, né? Fez, inclusive, na época do PT, não estou dizendo que o PT não foi culpado, mas ele aplicou esse método. E, inclusive, interessante, porque o pessoal do Bolsonaro tem uma visão que é anti-ativismo judicial, mas aí botou o Moro, ativista judicial, no Ministério da Justiça, né? E, enfim, uma
contradição total, né? Mas a gente vê que agora a coisa vai se separando, vai se esclarecendo, vai ficando bem delineado. Nós vamos ter, certamente, em 2022, essas duas alas aí se degladiando numa eleição, para a graça do nosso país. Porque, assim, se a ala do Bolsonaro ainda consegue conectar com o Centrão, a ala do Moro não vai. O Moro é, vamos dizer assim, a Revolução Brasileira 3.0, né? O PT 1.0, o Moro 2.0 e o Moro 3.0. Enfim. Eu queria aqui, então, fazer só um comentário rápido à fala do Lombizani, se for possível, Eric. Claro, sim, pode continuar. Então, só para explicar, eu falei aqui de conservadorismo como heresia, gostaria de citar, para reforçar o que a gente falou, uma passagem de Chesterton, onde ele analisa a doutrina de Edmund Burke. Burke, um historiador e político inglês, século XVIII, que escreveu um livro, Reflexões sobre a Revolução Francesa, onde ele faz uma crítica da Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo uma exaltação da Revolução que aconteceu na Inglaterra, gloriosa. Tá? Então o Burke, embora ele seja apresentado como um conservador, né, ele é um conservador da Revolução que aconteceu na Inglaterra em 1688, a chamada Revolução Gloriosa, que colocou a burguesia no poder, né, eliminando de vez a chance de um rei católico na Inglaterra. E diga-se de passagem, na época a Revolução Gloriosa foi feita contra Jaime II, que era um rei que queria recatolicizar a Inglaterra. Tá? Veja bem o que Chesterton diz sobre Edmund Burke. A respeito do conservadorismo de Burke é seguido por esse pessoal da nova direita, do olavismo, enfim. Burke não atacava a doutrina de Robespierre, né, o revolucionário francês jacobino, com a antiga doutrina medieval do direito divino, que, como a doutrina de Robespierre, era teísta. O Robespierre defendia o ser supremo, né, o grande arquiteto do universo, o Deus maçônico. Enfim. Mas Burke atacava Robespierre com o argumento moderno da relatividade científica, em suma, o argumento da evolução. Ele sugeria que a humanidade era, por toda parte, moldada por ou adaptada a seu ambiente e instituições. De fato, que cada povo tinha, praticamente, não só o tirano que merecia, mas o tirano que devia ter. Né? Então, assim, o que o Chesterton quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: o conservadorismo acredita que o hábito, o costume consolidado tem de permanecer de pé. Né? O conservadorismo ele não faz um juízo de valor a respeito de se esse hábito, se esse costume é bom ou mal, segundo a lei eterna de Deus, segundo o direito divino. Não. Ele diz o seguinte: olha, esse hábito, esse costume deu certo, funcionou, então ele deve permanecer de pé. Tá? Aí não entra, né, nenhuma questão sobre certo e errado, como eu falei, o moral e imoral. Né? Nas reflexões do Burke sobre a Revolução Francesa, ele trata a tradição como algo útil. Né? Se as coisas que nós herdamos existem, é porque provaram-se úteis, passaram no teste do tempo. Né? Então, utilitarismo. Isso não tem nada a ver com defesa da tradição católica, da tradição moral, religiosa, do catolicismo ou da fé cristã. Enfim, não tem absolutamente nada a ver. Tá? Ainda tem uma outra coisa que o Chesterton diz, que é o seguinte, sobre o Burke, né? Seu argumento, assim, ele diz o seguinte: é forçoso lembrar que a tradição burkeana funda-se sobre um edifício iluminista, erguido por David Hume, como muito acertadamente nota, né, o Chesterton, né? E o resultado não poderia ser outro que o puro e simples evolucionismo. No seguinte, seu argumento é que nós temos alguma proteção mediante acidental crescimento natural. E por que deveríamos professar, pensar além disso, exatamente como se fôssemos as imagens de Deus? Assim, muito antes do Darwin desferir a democracia a seu grande golpe, o essencial do argumento darwinista já tinha sido sugerido contra a Revolução Francesa. O homem, dizia Burke com efeito, deve adaptar-se a tudo, como um animal. Não deve tentar alterar nada, como um anjo. Exatamente essa concepção do senhor Olavo de Carvalho. Tá? Por quê? Vamos lá, eu estou pegando aqui, para vocês terem uma ideia, o texto do Olavo de 2007. Tá? Ele diz assim: a liberdade como parteira, tá?
como parteira da tirania. Perfeito? Aqui nesse texto, o Olavo de Carvalho diz assim, que os Estados Unidos foram formados, a Revolução Americana ela foi fruto de um movimento que teve duas vias. Uma, a via de John Locke, que nasceu da corrente de Locke, né, e que influenciou determinados acontecimentos. E uma outra via que foi criada sob os auspícios das ideias de Edmund Burke e de David Hume. Tá? O próprio Olavo diz isso, a liberdade como parteira da tirania, isso lá em 2007, esse artigo está no site dele. Bom, assim, a visão de conservadorismo que o Olavo de Carvalho tem não é católica, tá? É uma visão naturalista, ou seja, ele vê nos Estados Unidos certas virtudes, certos hábitos, certos costumes que foram sendo acumulados com o tempo, e são, para ele, virtudes que são naturais, né? Ele chega a dizer mesmo que isso remonta lá aos princípios filosóficos de Platão e Aristóteles. Mas a ideia, basicamente, que eu quero ressaltar é a ideia de uma sociedade baseada unicamente em critérios naturais e não em critérios teocráticos. Não é um conservadorismo da tradição católica, é um conservadorismo de uma tradição naturalista, um costume, um hábito que, segundo ele, se consolidou na Revolução Americana, tá? Teve ali uma consubstanciação na Constituição, né, dos Estados Unidos, nas instituições americanas. Isso tem que ser levado para o mundo inteiro. Tá? Ele diz que não é neocon, né, como o Carlos disse, porém, o que ele postula é a Pax Americana, é a modelagem do mundo por modelo de situação americana. Isso é o neoconservadorismo. Assim, o Russell Kirk, que é conservador lá americano, não neoconservador, o Russell Kirk ficou contra a guerra do Iraque, porque ele dizia, olha, é uma implementação de um modelo de sociedade que não funciona lá no Iraque, porque eles têm uma outra história, uma outra tradição. Né? O conservador, ele geralmente zela bastante por tradição e história. O Olavo não, ele tem um plano mental em torno de ver a instituição das liberdades americanas como algo que incorpora uma verdade, um valor universal, ele postula isso para o Brasil. Pois bem, muito bem colocado. E com isso a gente vê evidenciado também esse utilitarismo que o conservadorismo faz da igreja de qualquer religião, que leva ao indiferentismo religioso já. Desde que qualquer religião promova o bem da sociedade, não importa qual seja, né? Exatamente. Por isso que o Olavo defende o Estado laico. Ele é muito sutil. A sociedade não deve ser laica, ser religiosa. Ou seja, o que é religiosa no sentido olavete da coisa? Ter o máximo de tradições religiosas presentes ali, né? Mas o Estado deve ser laico. É um modelo americano, com várias religiões, com o Estado laico. Mas as religiões ali sendo assim, um fermento da moralidade pública. É uma visão protestante, onde a religião ela serve como base para a moral. A religião reduzida à moral, né? A uma moral pública. Enfim, é a essência do americanismo, do protestantismo. Enfim, né? No catolicismo, a moral ela está ligada à religião. Né? Nessa visão americanista, a mais importante é você construir uma sociedade com base numa moral universal, una diversas tradições. Sim, isso aí que vemos. Pois bem, Guilherme, você queria falar agora? Pois bem, gostaria de fazer um comentário rápido a respeito do americanismo. O grande Papa Leão XIII, em 1989, condenou formalmente o americanismo através da Carta Apostólica Testem Benevolentiam, que foi inicialmente dirigida ao cardeal James Gibbons, e essa visão americanista é essencialmente o que o Olavo defende hoje. Vou citar apenas 2 pontos que vão ser o suficiente para compreensão. Primeiro que esse modelo ideal da igreja deve ser encontrado nos Estados Unidos, na América do Norte, e o que é universalmente legal e conveniente que a política e a religião estejam desvinculados e separados, bem ao estilo americano, e que a igreja se adapte às necessidades
do povo americano enquanto instituição, né, do governo americano, para ser mais claro e específico. E o segundo ponto é que o americanismo aceita como um fato irrevogável do direito manifesto do país, da noção puritana de que a América é o povo escolhido, e aí incluiu a igreja dentro desse, desde a eternidade, de que o povo americano foi moldado, formado como um elemento fundamental para a salvação. Terrível. Então foi condenado pelo Papa Leão XIII, foi também condenado novamente por São Pio X. São Pio X condenou também a Sílon. Todas essas doutrinas modernistas foram condenadas na Sílabus, o Papa, novamente São Pio X, na Pascendi. Então eu digo isso para concluir de que é absolutamente impossível conciliar a pureza da fé católica com o americanismo. É heresia. Quem segue isso é um herege. O Olavo é um herege. O Olavo é um maçom. Isso é evidente. Isso é nítido, cristalino, e ele mesmo assume isso, né? Ele assume, e mesmo que ele não assumisse, o Olavo defende ideias maçônicas, defende autores maçônicos, defende atitudes maçônicas, como falamos. Então, parece jacaré, tem a forma de jacaré, tem cheiro de jacaré, é o quê? Né? O Olavo é maçom, e a maçonaria é a instituição mais condenada da história da igreja. Então a gente tem falar, alertar, para jogar um pouco de luz nessa questão a respeito da deletéria Olavo em política, em religião, em tudo que esse homem se mete. É impressionante a capacidade de perversão. Até parece um certo povo, um povo que se diz escolhido por Deus também, né, que perverter e destruir as coisas. Vocês sabem do que Pois é, lembramos até do papel que o Carlos já ressaltou, né, desse tal povo escolhido. E você gostaria de fazer um comentário também, Carlos? Gostaria, obrigado, Eric. Perfeitos os comentários do Queiroz e do Guilherme. Eu tentarei, evidentemente, ser rápido, porque eu sei que nós estendemos no tempo, mas o cerne da questão que eu estou tentando enfatizar aqui, e que as falas do Queiroz e do Guilherme também suportam, é que isso é anticatólico, isso é irreconciliável com a doutrina católica. Podem dizer que o Olavo de Carvalho não é neoconservador o quanto quiserem. É o que o Guilherme acaba de falar. Se anda feito pato, faz quatro feito pato, voa feito pato, é um pato. Os efeitos daquilo que ele semeou, nós estamos vendo, pelos paralelos que eu acabo de traçar, são os mesmos, tá certo, do neoconservadorismo nos Estados Unidos. Então é a mesma coisa, tá claro? Ainda que as ideias não se alinhem a cada minúcia, mas na essência elas são a mesma coisa. O americanismo, o cerne da questão é a separação da igreja e o Estado, ou aquilo que se chama comumente no Brasil de Estado laico, como disseram. Isto foi infiltrado na Igreja Católica através de um padre jesuíta chamado John Kearney Murray, que foi enviado da CIA para o Concílio Vaticano II para infiltrar as ideias do americanismo nos textos do concílio, especificamente na Dignitatis Humanae. Tá claro? A moral da história aqui é que isso é como a teologia da libertação. Tá certo? Então, o católico brasileiro tem que ter isso em mente, tem que ter em mente que a Igreja Católica está sendo subvertida, ou estão tentando, né, subvertê-la de vários lados, não é só a teologia da libertação que hoje nós temos que nos preocupar, que sem dúvida muitos padres no Brasil seguem, e isso tem sido deletério ao catolicismo no Brasil, mas os católicos têm que se dar conta de que não é só isso que está acontecendo, como eu acabo de citar, teve um encontro de bispos promovido pelo Instituto Acton, tá certo?
o Concílio Vaticano II teve infiltração de ideias americanistas. Tá claro, e nós sabemos o nome do sujeito responsável, John Courtney Murray. Quem duvidar que pesquise. Então, essas infiltrações são malévolas e de conservadoras ela nada tem, porque elas são em natureza, como nós falamos já, primeiro, não católicas, tá certo? As ideias são judaicas, e segundo, de origem trotskista, ou seja, comunista. Tá claro? Então, nós passamos uma década tentando convencer o povo de que o PSDB não era direita, porque a ideia do povo brasileiro era que a oposição ao PT era o PSDB. Tá claro? Aí, depois, uma vez convencidos, o que eles fazem? Eles vão lá e elegem um neoconservador. Mas isso daí também não deixa de ser algo que tem sua origem na esquerda, tem sua origem no trotskismo. Então, isso daí também não é satisfatório para nós. Pois é, né? O que a Legião e muitos outros pensadores de terceira posição no passado já falaram, que a esquerda e a direita são duas cabeças do mesmo demônio que vivem se retroalimentando, né? Pois bem, então, e só para encerrar agora, um assunto que temos que abordar para ressaltar para o ouvinte, muitos seguidores do Olavo, como Sarah Winter e outros, agora eles falam de ucranizar o Brasil, nessa ideia de revolução que o Olavo vem batendo na tecla, aludindo que a Ucrânia seria exemplo de tomada de poder político pelo povo, inclusive afirmando que, enquanto esteve no país, a Sarah Winter, através de uma das associações feministas criminosas que ela participou, ela aprendeu táticas de guerrilha e desestabilização do governo. O que significa de fato para o nosso ouvinte entender bem? Gostaria de perguntar a cada um dos senhores. Poderia falar? Sim, pode pronunciar primeiro, Rafael. Bom, Euromaidan, né? Isso também como Revolução Ucraniana de 2014, vai ter início com distúrbios iniciados lá em Kiev, na capital da Ucrânia, e esse conflito, esses distúrbios, esses protestos acabaram se intensificando, né? Até que o governo do então presidente Viktor Yanukovych caiu. E foi instalado um novo governo, né? Esse novo governo alinhou a Ucrânia à União Europeia, tá? Afastando, no caso, a Ucrânia do círculo de influência da Rússia. E nós hoje temos como consequência disso, né, uma guerra civil lá dentro, né? A questão ali de Donetsk, enfim, a Nova Rússia e etc. Então, basicamente, o que eles estão defendendo aqui é utilizar o mesmo modelo, ou seja, intensificar protestos, intensificar distúrbios, né? Inclusive, ontem, eu vi um dos militantes do Bolsonaro e ligado ao Olavo de Carvalho, né? Que é o Fábio Clicktime, que é um cara que tem um canal aí no YouTube, dizendo que a partir de agora a coisa vai ficar feia, que eles não vão mais fazer protestos pacíficos, a coisa vai descambar para violência. Isso claramente no canal dele. Enfim, pode ser que não aconteça, mas pode ser também que aconteça. E eu não duvido nada que esse pessoal esteja recebendo recursos de fora do país. Inclusive, isso é uma coisa a ser investigada pela justiça, né? Porque a Sarah Winter, quando ela convidou o pessoal para treinamento de guerrilha lá em Brasília, ela falou que tinha hospedagem, comida, tudo para todos que fossem para lá, né? Enfim, isso aí é uma estrutura mega, né? De onde está vindo dinheiro para isso? É a pergunta. E hoje você vê a situação da Ucrânia, né? Eu já ouvi dizer aí que, inclusive, o país está caminhando para estabelecimento de movimento gay lá dentro e tudo mais. Quer dizer, falava-se do Euromaidan como, olha, vamos nos libertar aqui da influência russa, de Putin, o comunismo e tal, e nos caíram nas garras da União Europeia, né, que é um instrumento do globalismo. Inclusive, o pessoal do Olavo de Carvalho, o pessoal da Nova Direita, defendeu essa posição da Ucrânia
União Europeia, o Alan dos Santos, eu me lembro bem, fez campanha, ou a criar até fake news, dizendo que estava acontecendo isso e aquilo lá com padres sequestrados e tal, sem prova de nada, né? E para criar uma opinião pública aqui dentro favorável à Ucrânia aproximando-se da União Europeia. Enfim, tá aí. A União Europeia hoje é isso e a Ucrânia está indo para o mesmo caminho que é a União Europeia, né? Uma degeneração sem par. O senhor Carlos, você tem um comentário sobre essa questão também da revolução? Tenho sim, remonta ao trotskismo. Veja bem, o que um ex-comunista, uma ex-feminista, um ex-homossexual tem em comum? O ex, tá claro? Quem que são esses? Ora, o Olavo de Carvalho, ele próprio admite que é ex, entre aspas, comunista, foi membro do Partido Comunista. Sarah Winter, ex-feminista, isso é notório. Eu já dei o exemplo do padre americano que promoveu as ideias liberais aqui também, ex-homossexual. Os exemplos são diversos. Falei de Irving Kristol, mas tem muitos nomes. Cohen, Kagan, Horowitz, todos fundadores do neoconservadorismo, todos eles têm em comum o quê? Comunistas, ou seja, eram trotskistas, deixaram de ser da noite por dia, tiveram uma mudança assim de ideia, né? E criaram esse movimento. Ou seja, está na cara que a origem das coisas é revolucionária, não tem como negar, é tapar o sol com a peneira. Observe os paralelos entre o governo Bolsonaro e o governo PT. Não são poucos, tá claro? Muitos fizeram questão de apontar que, quando no começo do governo, Bolsonaro indicou Joaquim Levy para comandar o BNDES, tá claro? Que tinha sido ministro de Dilma, tá certo? Mas as semelhanças não param aí. Primeiro que, como é bem sabido, o Paulo Guedes foi cotado em um certo momento para servir no governo Dilma também, acabou não sendo selecionar, mas foi cotado. Mas vamos olhar para os demais. Guido Mantega, Henrique Meirelles, Joaquim Levy, o que eles têm em comum? Banqueiros e liberais, tá claro? Ou seja, já vem de longa data, tá claro? Osmar Terra, ex-membro do Partido Comunista. Quem não crê, novamente, como eu já falei, pesquise, vão ver que eu não estou mentindo. Os paralelos não acabam aí, tá certo? Como o Guilherme e o Rafael descreveram, uma estratégia de tesouros, tá claro? Nós vemos também, são as mesmas ideias revolucionárias no foco contra o Islã, tá claro? Mas qual que é o foco contra o Islã? Não é como a da igreja, tá certo? Não são como as palavras de Dom Lefebvre, que falava da imigração islâmica, que é uma falsa religião. Não. Qual que é o problema do Irã? O Irã é ruim porque as mulheres não podem mostrar as coxas na rua lá. E porque, por causa daquilo que a gente acabou de falar, não tem liberdade religiosa. Mas liberdade religiosa para quê? Para as igrejas evangélicas entrarem e subverterem. Tá claro? Não é a liberdade da Igreja Católica. Não, é a liberdade religiosa em geral, é o americanismo. Tudo isso remonta, então esses países do Oriente Médio precisam ser o quê? Os governos precisam ser depostos e precisa ser um novo governo. É mais revolução. Isso remonta ao trotskismo. A ideia visceral do trotskismo é a revolução permanente, que se tornou nos Estados Unidos, com o neoconservadorismo, guerra perpétua. Tá claro? E a revolução deixou de ser socialista e passou a ser democrática. Tá claro? Essa é a diferença. Mas no seu cerne é a mesma. Já falei do exemplo de vários ministros da economia que eram usurários. Ora, vejam bem, para um grupo de pessoas que se interessa tanto pela economia e pelos princípios católicos da economia, uma coisa que eles nunca falam é da usura, não é verdade? Nunca se critica a usura, se fala contra o sistema bancário. Por quê? Porque são justamente eles que estão por detrás de tudo isso. Contra o que mais? Pornografia nunca se fala, tá claro? Não, porque é liberdade de expressão, tá certo? Fala-se contra aborto e impostos altos,
Só que na prática, eles conseguem eliminar essas coisas? Não. Nos Estados Unidos teve diversos governos conservadores desde que o aborto foi aprovado aqui, e algum deles conseguiu fazer algo a respeito? Não. O Brasil, o Bolsonaro, uma das desculpas, inclusive, para demitir Mandetta foi que ele não revogou a norma técnica do aborto. Bom, e o novo ministro já revogou? Tá claro? E nos Estados Unidos nós tivemos diversos exemplos de governos conservadores, tá claro? Entre aspas, né? Que se disseram contra altos impostos. E daí foram lá e aumentaram os gastos governamentais, os gastos estatais. Então, em suma, são duas caras, tal como o PT que veio antes, é claro, que se dizia amigo do trabalhador, mas na hora do vamos ver, não fez nada pelo trabalhador, tá claro, não cumpriu suas promessas, tá certo? Eles são a mesma coisa, tá certo? Teve pauta da moral, da moral dos bons costumes no Congresso? Não, teve pauta da precarização dos direitos trabalhistas. Mas também com gente como Ítalo Marcilli por detrás, tá claro? Teria como ter pauta da moral, eles relativizam a moral católica, tá certo? Justifica-se sair com prostituta se for para, abre aspas, curar a pedofilia. Então é evidente que tudo isso daí se trata de uma grande revolução contra a moral católica, tá claro? É uma revolução contra a igreja, contra a ordem moral. Muito bem colocado, Carlos. E isso que você expôs aí, que o Guilherme e o Rafael também falaram no decorrer desse podcast, é que evidencia o papel da igreja como detentora da mediação e da crítica, tanto da esquerda como da direita. A verdade não está residindo nem nessa crítica dos conservadores, nem do outro lado, que são os comunistas liberais e tal, mas sim o modo de pensar católico é único, justo, correto, que faz uma boa avaliação de toda essa farsa política. E, bem, creio que seja isso. Encerramos agora o 7º Legiocast. Agradeço a participação e a exposição dos convidados. Agradeço você, professor Rafael. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu só queria fazer 2 adendos à fala do Lombes em breve. Claro. A senhora Damares, secretária de Direitos Humanos, criou diretoria LGBT na Secretaria de Direitos Humanos, coisa que nem o PT foi capaz de fazer. Criou diretoria LGBT, que não houve em governo de Dilma, de Temer, de Lula, de FHC, de quem quer que seja. Ela que criou, o governo conservador bolsonarista que criou isso. A diretoria vai ter um olhar específico para esse público. Antes, na Secretaria de Direitos Humanos, não havia uma diretoria específica para esse público. Era tudo tratado de forma geral. Há que dizer também, para iluminar um pouco aqui o que o Carlos falou, né, que, como ele bem disse, não houve uma ação sobre questão de costume no Congresso, e ano passado também, reforçando a questão da pauta LGBT, o STF equiparou racismo com homofobia, ou seja, legislou, né? Bolsonaro fez o quê? Nada. Soltou uma nota de protesto muito michuruca. O Olavo de Carvalho não reclamou disso. E ele poderia, segundo alguns advogados, segundo alguns juristas, eu cheguei a consultar, ele poderia ter, inclusive, vetado essa decisão, comprado uma briga com o STF, mas não o fez. Então, isso tudo prova o que nós viemos falando aqui. Muito bem, Guilherme, alguma colocação final? Pois bem, agradeço a todos. Viva Cristo Rei. Lembre-se que a verdade é imutável, a verdade, a beleza e o bem, estes não mudam, né? Não se prostituam por prestígio, por apoio ou por sentimento coletivista, bem típico da seita polavética. E também recorde-se que esquerda e direita são faces da mesma moeda, né? Cabeças do mesmo demônio, como o César bem disse, e os demônios precisam ser combatidos e não apoiados. Então, da minha parte é isso. Viva Cristo Rei, salve. Pois bem, obrigado a todos.
Não se esqueça, caro ouvinte, legionário, de seguir a Legião da Santa Cruz nas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Fiquem com Deus e viva Cristo Rei. Legião da Santa Viva Cruz, Cristo Rei. sempre na Salve vanguarda. Tudo bem, pessoal, ficou ótimo.